Vamos iniciar o capítulo 12 de João, lendo do versículo 1 ao 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Vamos examinar os detalhes desse texto, porque há muita informação aqui. Primeiramente, nós vemos aqui uma data exata, precisa, que é a chegada de Jesus em Betânia. E ele chega 6 dias antes da Páscoa. Na última passagem, nós vimos que a ressurreição de Lázaro acontece pouco antes da Páscoa. Então, exatamente este é o tempo, 6 dias antes da Páscoa. E o Senhor chega lá em Betânia e nós sabemos o que aconteceu. Lázaro foi ressuscitado. Então foi feito um jantar, é um jantar de homenagem a Jesus, na casa de Lázaro. E Marta servia a todos no local. Como nós lemos aqui, ela estava servindo, mas Maria fez diferente. Maria quebra um vaso e derrama um unguento nos pés de Jesus. E aquele unguento era caríssimo. Era caríssimo. Há quem diga e calcule que ele era o preço de 1 ano de salário de um trabalhador. Era nardo puro. Era a essência, o óleo essencial da planta, do nardo. Precisa muita planta, quilos, para extrair esse óleo essencial. E ela derrama sobre os pés de Jesus e solta os cabelos. As mulheres não tinham os cabelos à mostra. Ela solta os cabelos e enxuga os pés com os seus cabelos. E ao fazer isso, ela está expressando a sua adoração. Essa é uma expressão máxima da adoração. Ela está assim, numa atitude de entrega, de rendição aos pés do Senhor, de humildade. Quem cuidava, lavava os pés de uma pessoa, de um hóspede, eram os escravos. Mas ela não precisou lavar os pés de Jesus, porque lavar os pés simbolizava limpar da sujeira, e Jesus é santo, não tinha sujeira para limpar. Tudo tem um significado espiritual, precisamos entender isto. A palavra de Deus fala de todo um significado espiritual. E isso que estamos vendo aqui, presenciando a cena da adoração, da entrega, da renúncia. Ela renuncia o que tinha de mais precioso, que era aquele vaso de perfume, de unguento. E ela se derrama, ela se entrega, ela
ela enxuga. E o azeite que perfumou os pés de Jesus agora também perfumava os seus cabelos. Significa, estamos na mesma unção, estou participando de uma unção que vem de ti. Não a mesma, mas uma parte da unção que vem de ti. Sou participante, minha vida está entregue aos teus pés. Eu sou completamente rendida diante de ti. Esse é o significado da ação que Maria estava fazendo ali. E ela não tinha noção que estava fazendo um ato profético. Ato profético é uma ação que se faz nesse reino físico e que repercute no reino espiritual. E esse ato profético aqui, ele antecipa a unção que ia ser colocada no corpo de Jesus depois da morte. Pois nós sabemos disso quando Jesus fala lá no versículo 7, ele diz, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Então ele fala que ele ia morrer, em outras palavras ele está dizendo isso, e que o seu corpo ia ser ungido, e depois da unção se enrolava o corpo em faixas, como nós vimos lá em Lázaro, e ele diz, ela antecipou a unção. A adoração, ela traz a presença de Deus. A adoração muda a atmosfera. O ar mudou. Aqui está escrito que a casa ficou cheia do cheiro do nardo. Então, fisicamente falando, nós temos uma sala perfumada, os cabelos perfumados, um perfume que entranha, mas que é delicioso. E isso tudo representa esse ato de adoração. E como já falei, a adoração muda a atmosfera do ambiente. E todo o ambiente foi mudado por essa atmosfera. Isso nós podemos ver claramente. Então, um dos discípulos, exatamente Judas Iscariotes, e aqui é a palavra de João, João entra, aqueles parênteses que João faz no meio da narrativa, explicando a narrativa. Os versículos 4, 5 e 6 trazem informações vinda do evangelista João, e João diz, quem foi que falou, e o que foi que falou, e quem importunou Maria. Por isso que Jesus fala, deixa em paz. Deixa. Quem foi? Judas Iscariotes. E João diz, ele é aquele que havia de traí-lo, porque o livro é escrito depois de que tudo acontece. Nós já falamos isso. E também aqui, João revela o caráter deste homem, um caráter reprovável. Diz que ele era ladrão. E diz aqui o versículo 6 que ele tinha a bolsa. Significa, ele era responsável pelas finanças do grupo, mas ele roubava. Ele roubava até das ofertas que se lançavam na bolsa. E isso que João está dizendo aqui. E a pergunta é, todos sabiam que ele era ladrão, que estava roubando. Por que esse homem não foi expulso do grupo? Nós sabemos pelas escrituras que era necessário que ele permanecesse para aquilo que ele havia de fazer. E ainda assim, nós podemos compreender que Deus estava dando a este homem oportunidade de transformação. E nós sabemos disso. Então, ele estava lá, roubando. E Jesus diz para ele, fique quieto. E agora Jesus traz à memória deles um versículo, uma porção da lei que se encontra em Deuteronômio. O versículo 8 é uma repetição de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, onde está escrito, pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. O que significa isso? Deus Pai estava ensinando ao seu povo como agir diante da necessidade, para que não houvesse miséria no meio do povo, para que não houvesse a mendicância no meio do povo. Então, até o necessitado, até o pobre, que
que tinha ficado debaixo do governo do homem. O governo do homem traz pobreza, traz miséria, mas Deus diz: cuide deles, cuida do necessitado. Então o povo de Deus era instruído pelo próprio Deus para cuidar do necessitado. E Jesus traz a memória deles, a lei que indica isso. E o que acontece é que muita gente ia lá para Betânia, souberam que Jesus estava lá e iam a Betânia, não só para ver Jesus, mas também para ver Lázaro. E quando viam o milagre, o sobrenatural de Deus com os próprios olhos, criam. Então a tensão aumentou mais ainda e a ira dos líderes religiosos, que agora já planejavam também matar a Lázaro, porque não suportavam ver as pessoas que criam e que abandonavam essa liderança religiosa corrompida. Nós finalizamos lembrando que Deus busca adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Como está escrito nesse mesmo evangelho no capítulo 4, quando Deus falava com aquela mulher samaritana. Adoradores verdadeiros fazem como Maria, se rendem inteiramente aos pés do Senhor. Renuncia tudo que tem. Não dá o valor para as coisas materiais, mas dá o valor para as coisas eternas.